essa live é uma live programada, né, na área de engenharia financeira e planejamento estratégico, e vamos tratar do assunto de forma objetiva e extremamente brilhante com o Dionísio. Deixo a presença de todos, continuar aprendendo e expandindo nosso conhecimento. Não demorou muito, o senhor Dionísio apareceu. Tudo bem, Dionísio? Tudo bem, Luciano? Tudo bem, graças Amém. a Deus. Como é que você está? Tudo jóia. Como é que vão os negócios por aí? Tudo tranquilo? Como está? Aqui, primeiro eu queria te falar aqui da cidade. Hoje eu estou em São Paulo, né, no nosso escritório aqui na Paulista. Apesar de estar em lockdown, São Paulo, os escritórios estão funcionando até às 18. Então aproveitei para fazer essa live daqui. É a primeira live que faço no escritório com você e me sinto bastante honrado por isso. E programarei outras daqui também a partir dessa, até porque aqui, diferente quando a gente faz, né, da nossa casa, aqui é muito mais tranquilo, né, para você poder conduzir tudo. Apesar que em casa a gente montou uma estrutura legal para fazer isso. Mas, graças a Deus, o Guarujá e São Paulo, aqui tá bem dentro da medida do possível. E você, em Salvador? Mas aqui tá quente para chuchu, entendeu? Muito calor. E também esse lockdown de proibir as pessoas irem para a rua entre 8, às vezes, da noite, entre 8 e 5 da manhã também prejudica bastante, mas pelo menos faz silêncio. Na pior das hipóteses, faz silêncio. Mas tem muita gente quebrando com isso. Silêncio grande. Uhum. Sim. Aqui em São Paulo, assim, quando você está em grandes centros urbanos, né, Dionísio, como São Paulo, Salvador, as pessoas, há caminhos, né? Há muita gente para vender, mas eu tive recentemente em lugares pequenos, né? Principalmente aí de Salvador, eu tive um lugar aí em Porto Seguro, né? E ali é um lugar pequeno e tem alguns municípios, né? Ou algumas vilas também, e é muito triste, né? Porque nós sabemos que milhares de empresas vão fechar, né? E esse lockdown aqui de São Paulo, acho que vai 15 dias para frente, né? Então, e esse veio mais forte que o anterior, com maior restrição que o anterior. Inclusive, falam até na classificação roxa, né? Não é nem vermelho, é roxa, né? Eu li hoje numa notícia sobre isso. Mas é por isso que temos que continuar trabalhando e nos informando e desenvolvendo novos métodos para alcançar o objetivo e continuarmos vivos e financeiramente viáveis, né? Você imagina, Porto Seguro tem uma situação muito peculiar. Ele chegou a um determinado momento, não muito distante de agora, 4, 5 anos atrás, tinha mais leito de hotéis do que Salvador. Como pode? Nossa, não sabia disso. Porto Seguro ter mais leito do que Salvador. Então, estava com uma boa estrutura, né? Pois é. São pousadas que acabam sendo feitas para um determinado momento, mas que não é planejado para aquilo. E aí, quando acaba a festa, o carnaval, aí é tudo quarta-feira de cinza, né? Sim. Bom, você, antes de começar o nosso trabalho, você quer fazer alguma pergunta antes de começar para mim? Eu queria saber, como é que estão os seus negócios por aí, de empréstimos dessas operações estruturadas, como é que você tem feito, se tem aparecido muito cliente, os resultados disso, porque muita gente às vezes não acredita na possibilidade de que isso possa ser uma coisa real, né? Então, talvez seja um momento até de você próprio explicar para eles. Sim, quando nós começamos esse trabalho lá, eu coloco a data em 2012, né? Então, quando começamos esse trabalho de buscar um caminho, né? Primeiro comecei como cliente, depois me tornei, né, estruturador de operações e hoje me juntei ao Advisory Board Internacional. Meus amigos na época já falavam que a gente enfrentaria uma série de obstáculos, né? Mas eu te digo que agora, já em 2021, e tudo funcionando muito bem, inclusive semana passada a gente, né, alienou mais uma área em Salvador para mais um cliente. O cliente não é de Salvador, a garantia está aí, mas o cliente é de Tocantins, né? E assim, o nosso advisor, ao qual faço parte, sempre diz isso:
Isso já é uma realidade para nós, né? O nosso trabalho é levar informação, não só essa informação, mas como essa que vamos fazer agora, essa o médio, aquele que fatura de 24 milhões de reais por ano a 800 milhões por ano, possa ter mecanismos de escolha de caminho. Então, está indo muito bem, graças a Deus, está funcionando como previsto. Não é fácil, porque nada na vida é fácil, né? Mas está funcionando muito bem e estamos conseguindo, sim, aprovar e deferir o crédito no Brasil. Posso dizer que esse ano, mesmo com a pandemia, teremos um ano bem melhor do que o ano passado. Na última live, um empresário, inclusive aí de Salvador, se deve ter emprestado, né? Isso é verdade, temos essa disponibilidade e só estamos aguardando e analisando cada dia clientes que chegam com essa demanda. Mas, graças a Deus, está andando bem. E você, no seu trabalho aí de engenharia financeira, como economista, também está andando bem? Tá, graças a Deus. Consultoria não é uma coisa muito fácil também, porque os empresários aqui não estão muito acostumados a fazer consultoria. Acham que não vale a pena, que pode simplesmente dar um telefonema, resolver o problema dele e que não custa nada. Como se fosse um médico, e o médico está lá, mas o médico ele faz questão de pagar, mas o economista não. Então você estuda, prepara... E é gozado que às vezes ele vai receber uma coisa como 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, e então, para aquele valor, você diz, esse plano de negócio vai custar 150 mil reais. Bom, mas 150 mil reais? Entendeu? Ou seja, divide esse valor pelo que ele vai receber. Se errar ali, como é que ele vai conseguir pagar aquilo lá? Ou como é que o outro vai emprestar? Entendeu? Então, não se analisa risco, não faz análise de sensibilidade e uma série de coisas aí com esses indicadores, esses parâmetros da engenharia financeira ou econômica, entendeu? Sim, e foi muito bom você ter comentado isso, porque essa live ela vai explorar esse assunto que os empresários que estamos falando, né, que eles vão... Nós temos algumas perguntas já selecionadas. Eu gostaria de começar, Dionísio, com a primeira pergunta. Está me ouvindo bem? Estou. Está falhando bem? Um pouquinho, mas está... Tá. Ótimo. Então, ótimo. Vou fazer a pergunta. Na visão sua como economista, catedrático, uma pessoa de mercado, uma empresa não possuir engenharia financeira e planejamento estratégico, qual é o impacto que isso dá nela, Dionísio? Terrível. Porque a engenharia financeira, ela propõe ou ela gera exatamente os parâmetros onde o sujeito controla as coisas. Imagine uma navegação que você vai como um grande navio e você não sabe a direção. 1 grau a mais ou a menos de uma certa direção, você chega num destino completamente diferente. Então, por exemplo, 1% numa taxa de juros, um mês, ou a forma de capitalização do juro que ele toma, ou que ele está pagando, ou que ele recebe, ou as diferenças entre taxa de juros que ele paga e recebe, a volatilidade do mercado que ele está trabalhando, a rotação dos produtos que ele faz, por exemplo, material perecível. Então, se chega uma alface no supermercado e tem que ser vendido em 24 horas, em 72 horas no máximo, porque se não acontece isso, ele acaba perdendo. Sim, mas se ele perder, então o que ele faz? Aí ele dá um queima. Mas imagine uma pessoa que fabrica sofá. Então, se eu vou agora em 72 horas, como é que eu posso fazer? O sofá não tem jeito para dar, entendeu? Então, são produtos que têm uma duração muito grande. Ou seja, ele não se planeja, ele não faz a leitura de mercado adequada para o mercado que ele está inserido. Consequentemente, ele não consegue entender a dinâmica, a região, a localização da empresa que ele está, o tamanho dele em relação aos concorrentes. Ou seja, tudo isso faz com que o planejamento estratégico, de fato, não exista, porque ele fica apenas apagando incêndio.
Então, eu resolvo o problema de hoje, não, então não deu para hoje, então eu resolvo de amanhã, não, deu para segunda-feira e eu fico... Sim, mas e de médio prazo? Daqui a 60 dias, 90 dias, 6 meses, um ano? E daqui a 5 anos, o que eu vou ser? Não tem planejamento. Consequentemente, qualquer coisa que acontece nesse intervalo, o risco inesperado, ele também se dá mal. Outra coisa é que, porque ele não enxerga esse longo prazo, ele também não faz qualquer seguro. Então, é outra coisa que é muito comum. E ele leva um prejuízo grande porque ele acha seguro sempre uma coisa muito cara. Sim, sim. E nessa esteira aí, eu queria que você desse uma visão de por que a engenharia financeira ela é tão fundamental para o negócio, né? Estamos falando de negócios que existem, né? Que já estão funcionando. Como você, né, que conhece muito bem isso, como que você, vamos dizer assim, como que você vê essa visão fundamental dela no negócio, no dia a dia do empresário? Uhum. Imagine uma empresa que não existe. E o sujeito planeja um determinado preço para um produto. Ele calcula aquilo ao preço de custo. E um outro que já existe, aí que ele acha que aquele produto é substituto. Como é que ele vai comparar isso se ele não tem escala para produzir? Às vezes a escala dele, o custo dele é mais alto do que aquilo que está sendo oferecido no mercado. Então, se ele importasse, às vezes seria um bom negócio, mas aí ele não sabe importar. Ele não tem a consultoria, ele não tem uma assistência de pessoas técnicas. O máximo que ele contrata é um contador. Para quê? Não é um contador para ajudá-lo e ter ali uma gestão financeira de muito boa qualidade, que o contador pode oferecer isso. Mas ele tem um contador simplesmente para a parte do fisco, para pagar menos imposto. E se puder vender sem pagar imposto, melhor ainda. Ou seja, é uma visão muito míope, é uma visão muito tacanha, desculpe a palavra, sem ofender a ninguém, mas é uma visão que não interage com o outro, ela não vê o todo. Porque se você, na medida que você não paga imposto, esse imposto vai fazer uma diferença lá para frente. Ah, mas o governo é corrupto. Isso é uma outra coisa. Aí o governo é que teria que se preocupar com isso. Mas o governo é ineficiente, é um fato, mas não é da sua atribuição, entendeu? Então, na medida em que a engenharia financeira ela pode funcionar pró-empresa, então, por exemplo, criando dashboards em tela, né, simultâneas, em que ele possa ter o lucro, vamos dizer assim, a quantidade de produtos sendo vendido, se é uma fábrica, se é as filiais, se é uma franchise, aonde é que essas pessoas estão vendendo, esses vendedores, e ele controlando. E ele sabendo, por exemplo, está vendo ali que uma determinada equipe está produzindo cada vez menos, e um determinado produto está vendo cada vez mais, está havendo demanda. Mas se ele não tem esse controle na mão, ele não tem as rédeas. É o caso que eu estava dizendo do navio. Então, o navio vai indo, mas pode estar se aproximando de uma pedra e ele não tem a menor percepção disso. E essa percepção seria muito ajudada se ele tivesse pessoas de boa qualidade, se tivesse pessoas muito bem treinadas. Então, na medida em que ele pode ou se dispõe a ter pessoas bem qualificadas, o que ele ganha com isso é muito. E aí a estatística, a matemática, tantas outras técnicas, metodologias podem ajudar muito ele. Mas como ele desconhece, porque ele só quer ganhar dinheiro, então o ganhar dinheiro é apenas uma consequência. Mas desde que haja organização, haja metodologia, processos em que organize ele para que o negócio se mantenha, o negócio seja sustentável, o negócio tenha survival, ou seja, haja sobrevivência dele, entendeu? Entendi. E, assim, um dado importante que eu sempre falo, Dionísio, a gente faz muita live com cliente. Hoje, por exemplo, eu fiz mais de 4 lives com clientes, né? Fora a reunião presencial aqui. Eu sempre digo que, segundo o Instituto Falcone, né, que o Falcone é um dos consultores que eu mais admiro aqui no Brasil e é uma pessoa que assessora bilionários, né? Ele diz que, na última pesquisa que foi feita sobre empresas médias, dizem que 90% das empresas médias não têm planejamento de médio e longo prazo, né? E isso é um erro muito grande, porque sem você enxergar até mesmo o seu crescimento, né?
Você sendo sem enxergar o quanto você vai crescer nos próximos 10 anos, você não consegue programar sua estrutura e nem muito menos o aporte de capital para poder crescer. E aí você vive no curto e curtíssimo prazo, né? Então, na verdade, o que você falou de engenharia financeira, ele é no dia a dia, quando a gente analisa aí centenas de empresas por ano, e você vê empresas que estão crescendo, ela está evoluindo, mas ela ainda continua numa situação de lucro líquido, né? De resultado ruim, né? Ou seja, a pessoa movimenta 300, 400 milhões por ano e sobra ali 5, 6 milhões por ano. Quer dizer, é uma coisa que só estou fazendo essa alusão para que quem está nos assistindo entenda que a engenharia financeira ela é uma parte que, se você não conhecer, ela vai traduzir no seu bolso diretamente, né? Diretamente. Eu gostaria de engatar aqui uma pergunta. Gostaria de engatar uma pergunta aqui. Na tua visão, como dica do que você desenvolveu já ao longo da sua carreira, como que a engenharia financeira pode ajudar o cliente? E, mais praticamente, ele insere isso no dia a dia dele, Dionísio. Ok. A engenharia financeira pode ajudar muito com relação à tomada de decisão, entendeu? Existem muitas técnicas de tomada de decisão, existe aí, então, toda uma racionalidade para trabalhar com aquilo que eu não tenho como prever. Então, é fácil, às vezes, você ter uma análise histórica e você faz a projeção para frente. Tudo bem. Mas e quando não existe? Então, aí você usa a racionalidade, usa os argumentos, a lógica, ou usa os fatos, ou usa como que a evidência. A medicina, por exemplo, trabalha muito com isso, para que a medicina baseada em evidência. A gente também tem isso. Mas é que essa forma de mostrar o argumento, como ele se constrói, entendeu? Como ele se constrói e como que essa tomada de decisão tem métodos para analisar, então você se coloca numa posição muito melhor. Então, por exemplo, tem uma bastante conhecida, que é aquele dilema do prisioneiro, que é uma coisa bem conhecida para quem estuda a teoria dos jogos, por exemplo, né? Sim. Então, o sujeito fica numa situação em que ele conta ou não conta. E, às vezes, esse conta ou não conta pode ser, por exemplo, assim, eu conto com esse gerente do banco para me liberar um projeto ou não. Entendeu? Aí eu conto com ele e fico aí ele, então, é mudado de cidade. É bom não contar. Pois é. É bom não contar, né? Porque o próprio governo, o Banco Central, pode mudar essas taxas, entendeu? As taxas de câmbio. E aí ele não consegue mais aquilo. E aí isso encarece bastante o custo do dinheiro dele, entendeu? Então, existem muitas técnicas importantíssimas que eu diria, uma das coisas que ele precisaria fazer era aprender a tomar decisão. Porque essa é a coisa mais importante. Sim. Por exemplo, desde o momento que você me convidou para estar aqui, então eu tomei a decisão de, ok, entendeu? Tomei a decisão de parar tudo que eu estava fazendo para poder estar aqui. Então, são sempre decisões. Mas na medida em que eles, olha, eu vou fazer um puxadinho aqui, não, eu gosto de sombra, eu vou comprar um carro melhor e tal, mas isso não está num contexto maior, então como é que ele consegue ter isso, vamos dizer assim, incluído nas incertezas do negócio, entendeu? Como ele não... Entendi. A teoria da decisão trabalha muito com estas incertezas, e isso ajuda muito. Queria te fazer uma pergunta que eu sempre brinco com esse é um tipo um trocadilho, né? Eu costumo dizer que decidir não é uma decisão. Você concorda com isso? Eu não falhou um pouquinho. Decidir? Você concorda quando eu costumo brincar assim que decidir não é uma decisão. Você concorda com isso? Não. Porque é uma decisão. Entendeu? Na medida em que não... Mas por efeito prático, por efeito prático do dia a dia, muita gente não decide nada. Eu falo, isso aí não é uma decisão, isso não te leva a lugar nenhum. Né? Na verdade, ele já decidiu quando faz isso. Pelo que você pode falar. Na verdade, ele já decidiu quando faz isso, não é isso?
optou, certo, por exemplo, pela inércia. Bom, eu gostaria de entrar numa parte. Sim. Ele optou pela inércia, tá certo. É bom falar com o professor, porque ele tem sempre uma explicação para nós. Dionísio, tem uma pergunta aqui que leva em conta a famosa TIR, a taxa interna de retorno, né? É uma coisa que você está ultra habituado, né? Mas que nem todo mundo que está nos ouvindo está habituado a esse termo, né? Então, na sua visão, o que ela representa para um projeto e o que ocorre se ela não for calculada da maneira correta na implementação desse projeto e até mesmo na obtenção de aportes de capital para ele? Tá. Imagine uma situação assim, uma empresa que não tenha o controle das suas próprias finanças. Então, aí ele resolve comprar um carro, um carro para fazer distribuição. E ele não faz o cálculo disso aí. Então, compra um carro que gasta muita gasolina, por exemplo, ou que o seguro é muito caro, ou que não carrega muito a mercadoria, ou porque não tinha uma geladeira interna para entregar o produto, ou o motorista daquele carro é muito caro, ou aquele carro, sei lá o quê, entendeu? O estacionamento dele é mais caro, qualquer coisa nesse sentido. Então, na medida em que eu calculo quanto que cada produto, ou cada serviço, cada ato, vamos dizer assim, da empresa para fora, ela é calculada quanto aquilo volta para se pagar, então eu sei. E isso é exatamente a taxa interna de retorno. Ou seja, se eu tenho uma taxa interna de retorno de um projeto de 17%, tá? E aí o banco me cobra, por exemplo, 5% na mesma unidade de tempo, então eu sei que eu aí vou ter uma diferença de 12%. Ou seja, entre aquilo que eu estou retornando para a empresa e o custo daquele dinheiro. Mas imagine que eu não tenha calculado a taxa de juro. E aí o juro é, por exemplo, 20%. Então, sim, eu pago 20 e só recebo 17. Então, aos pouquinhos, ela vai shrinking, encurtando, encolhendo. Sim. Entendeu? Essa mesma coisa acontece o tempo inteiro. Tem uma coisa que eu acho até, vamos dizer assim, meio infantil na taxa interna de retorno, que é dizer assim, se a taxa de juros for menor ou igual à taxa interna de retorno, deve-se aceitar o projeto, sim, entendeu? Então, qualquer pessoa que não entende internamente o que isso está dizendo, aí diz, tá bom, então vou avaliar esse projeto. Então, ele calculou, por exemplo, uma taxa interna de retorno que é 16,70. E aí, vou aproximar aqui para 17. E aí, quando ele aproxima essa coisa, o produto, na verdade, só consegue, por exemplo, oferecer 16. E ele ajusta para baixo. Esse produto não vai conseguir se pagar. Isso vai criar um problema muito grande de liquidez. Isso vai criar um problema muito grande de gerar fundos, de gerar riquezas, ou gerar lucro líquido para poder se juntar e conseguir pagar isso. Então, a taxa interna de retorno ela é fundamental para qualquer produto, qualquer decisão que vá se fazer. Seja comprar um carro, seja um imóvel, fazer um leasing, o que quer que seja. Entendeu? Entendi. Dionísio, chegaram duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer um break rápido, aqui nas perguntas que já estavam previamente selecionadas, e falar. O Ângelo, ele fez uma pergunta aqui, que na visão aqui do Brasil, qual o tempo de retorno que seria bom aqui para o investimento? Pela sua experiência, bom aqui no Brasil para o investimento. Existe essa possibilidade de você dar um número? Olha, depende muito do projeto, do tamanho do projeto, do ramo que ele está na atividade, de quanto se investiu, depende de um conjunto de coisas para poder se afirmar isso. Uma vez eu vi uma entrevista de Eike Batista e ele dizendo assim, que na Europa as pessoas têm um payback, ou seja, tem um período em que esperam aquilo frutificar bastante longo, por exemplo, 2 anos, 4 anos, um fundo de petróleo, por exemplo, um posto de petróleo. E aqui a gente investe na sexta-feira e quer que na segunda já esteja dando lucro. Não é possível, entendeu? Só se for uma sorveteria, uma coisa assim.
um cinema que já está pronto, eu entro e já boto o filme, mas não foi um filme que eu produzi, né? É um filme que já vem. Ou seja, é uma coisa terrível. Então, depende muito do tamanho do projeto, dessas considerações todas. Eu diria o seguinte, que quanto mais longo é esse payback, é mais distante o sujeito consegue ter oxigênio próprio. Entendeu? Sim. Quanto melhor ele puder diversificar as receitas e não concentrar essas receitas, por exemplo, ele vai fazer um determinado produto, um determinado projeto, em que ele só tem um produto. Então, se aquele produto tem uma flutuação grande de mercado ou de preço, ele tem um efeito direto na receita dele. Mas se esse produto representa, por exemplo, 30% e tem outros 70% de outros produtos, quando esse produto flutua, ele ainda tem os outros, que podem estar negativamente correlacionados com este. Ou seja, na medida em que esse cai o preço, os outros podem estar estáveis ou até ter aumentado. Então, com isso, ele consegue equilibrar a receita dele. Entendeu? Então, mesmo que ele tenha ciclos durante o ano, de um produto ou outro, que dê prejuízo ou que dê lucro, ele consegue, no todo, ser levado nesse business cycle, vamos dizer assim, nesse ciclo maior até o final do ano. Entendi. Mas para dar um número, eu diria entre 6 e 18 meses. É um número que eu gosto de trabalhar. 6 e 18 meses. Entre 6 e 18 meses. Tá bom. Entendeu? Então já está respondida a pergunta do Ângelo. O Erlon, muito obrigado, Erlon, amigo nosso lá do Sul. Ele perguntou qual a diferença entre TIR e EBITDA. Tem diferenças bastante grandes. A taxa interna de retorno é apenas a taxa interna, é a taxa que é o produto, quando ela é aplicado, ela se retorna a si própria. Pronto. Então, qualquer coisa que esse projeto vier a fazer, ou ele investiu, se pressupõe, na teoria, de que esse projeto tem aquela taxa interna de retorno. Ele está sempre aplicado àquela mesma taxa. A EBITDA não é assim. Ela calcula uma situação de retorno da empresa, não do projeto. Pode ser do projeto? Pode. Mas, normalmente, eu estou fazendo isso, mas os impostos já estão calculados? Já pagou todos os acionistas? Já pagou todas as dívidas, já resolveu os problemas processuais ou conflitos de qualquer natureza que ainda tenha pendente, entendeu? Então, quanto vai realmente sobrar? A taxa interna de retorno não é assim, é apenas calculada a partir do fluxo de caixa. E esse fluxo é um fluxo estimado, porque como é futuro, a gente não tem esses números exatos. Então, a gente trabalha sempre com a programação. Por exemplo, eu acho que eu vou vender 200 unidades. Pela máquina ou pelo mercado e tudo mais, eu já calculei qual é o meu tamanho de mercado ali. Tá, então eu calculo o preço, aí eu tenho uma receita. Então, acho que eu vou aumentar a quantidade. Mas eu posso aumentar a quantidade e não conseguir vender. Então, isso tem um outro problema. Dionísio, a gente pode atribuir até para ajudar o Erlon, que a TIR, ela é uma taxa calculada de forma teórica. E o EBITDA, ele é um resultado avaliado com... Oi? Eu não ouvi. Não ouviu? Falhou. Eu gostaria de fazer uma comparação. Podemos falar que a TIR, ela é uma taxa oriunda de projeções teóricas, né? Okay. E o EBITDA é um resultado aferido nas questões da empresa prática. Sim, pode falar isso? Pode. Pode ser. É bem então, natural. Então, respondido a pergunta do Erlon. Muito obrigado, viu, Dionísio? Bom, tem mais uma pergunta aqui, que essa é bem legal, e isso daí eu acredito que você vai poder dar uma visão ótima para nós. Como são desenhadas as estratégias de uma empresa e como elas são formuladas para dar certo? Porque todo mundo fala muito, a gente tem uma estratégia, mas como elas são criadas e como elas são formuladas para dar certo? Ou seja, não criar uma que você, depois que aplicar, não vai dar o devido resultado. Ok, muito boa pergunta, por sinal. Imagine que a diretoria sente à mesa e aí, gente, agora
hoje é segunda-feira, hoje é, por exemplo, 1º de janeiro, vamos programar o restante do ano. Primeiro que já está começando errado. Ou seja, o ano está começando e se ele passar 30 dias para fazer essa programação e treinar todo mundo e tudo mais, já perdeu um mês. E o dezembro também não vai funcionar, basicamente, no Brasil, então ele já perdeu 2 meses aí. Então, isso tem que ser feito com uma certa antecedência. Então, é preciso ter pessoas que vá trabalhando o cenário de onde essa empresa está, em que região, a tendência daquele produto, daquele serviço, em como é que isso está evoluindo. Por exemplo, a Samsung e o fax. Então, bom, caiu a produção, ou caiu o consumo esse mês e tal, 10 pessoas compraram menos fax, mas agora esse mês eu vou dobrar a produção de fax. Ele dobra a produção de fax, não tem para quem vender. Por quê? Porque ele não percebeu, e talvez não tivesse ninguém para dizer isso para o planejamento dele, em que o fax já não é mais uma tecnologia a ser utilizada. Entendeu? Ou seja, ele não inclui nesse planejamento maior os cenários. Ele não inclui as pessoas que conhecem outras áreas e que podem contribuir. Às vezes são pessoas todas de um mesmo grupo. Por exemplo, todos engenheiros civis. Então aí você tem uma coisa que está fazendo um clube, e aí isso tem muito a ver com a sociedade, com política que está acontecendo. Não, nós temos que fazer que a piscina tem que ter esse tamanho e tudo mais. Então tudo é tão técnico que na hora de funcionar não funciona. Entendeu? Entendi. Por exemplo. É uma das coisas assim que a gente fala muito estratégia. Há uns anos atrás, eu li uma matéria da GE, da General Electric, que ela, para desenvolver as estratégias dela, ela unia assim, no board dela ali de planejamento, um engenheiro, economista, um arquiteto, porque a GE tem profissional de todo tipo, né? Nossa, e pegava a gente assim da área de saúde, da área de turbina de avião, linha branca. Então ela misturava vários profissionais com várias divisões diferentes da GE, né? Inclusive o Jack Welch, parece uma matéria dele que ele morreu, né, recentemente, não foi isso? Não ou estou errado? Acho que ele teve alguma coisa. Então, ou seja, na verdade, assim, eu entendo que, pelo que você disse, como elas são desenhadas para dar certo, se elas forem desenvolvidas no âmbito de cenários e com participação diversificada. Diversificada, correto. Sim. Eu me lembro que não faz muito tempo, por exemplo, que empresas multinacionais resolveram aplicar uma técnica completamente diferente. Então, anunciou-se em jornais, no New York Times, por exemplo, no Washington Post, nós queremos, para empresa multinacional, uma pessoa que não tenha nenhuma experiência, para ser o presidente, nenhuma experiência, que seja formado em filosofia ou biologia. Então, isso assustou muita gente. Entendeu? Por quê? Porque quando agora foi perguntado, né? Aí então a Exame e outras revistas chegaram lá e tal e começaram a perguntar, mas por que esse negócio? Como é que isso pode acontecer? Uma empresa multinacional, você está procurando alguém que não tenha nenhuma experiência. Ele disse o seguinte, que quando você pensa em botar um filósofo, o filósofo encampa a história toda. Ele tem uma visão do todo. Então, quando uma coisa não está bem, ele percebe que aquilo vai ter reverberações para a outra coisa toda. Então, o filósofo vai perceber isso de uma maneira tremenda. Ah, sei. E o biólogo? O biólogo trabalha sempre com sistemas. Então, os sistemas são equilíbrios um do outro. Eles só convivem. Embora eles estão entrelaçados, mas eles são sistemas que convivem o tempo inteiro. Na medida que um desequilibra, ele desequilibra o outro. Olha que interessante. Entendeu? São metáforas muito interessantes, mas que servem de exemplo para empresários. Eu queria fazer só um comentário. Eu falei sobre o Jack Welch, né, que é o executivo que tornou a GE uma empresa gigantesca, né? E ela já era gigantesca, mas tornou gigantesca no sentido de um planejamento diversificado, ou seja, todas as estratégias que ele implantou deu certo. Por que eu me lembrei dele? Ele faleceu em 1º de março de 2020, o ano passado. E 1º de março agora,
eu li uma matéria sobre ele, sobre umas frases que ele falava e tudo. Então, só falando a todos que estão aí, né, por que eu comentei? Porque não é que ele faleceu 1 ano atrás, mas teve uma matéria que eu li, se não me engano, foi na Forbes, que falou sobre ele. Pessoal, queria só um comentário que, caso vocês queiram, né, fazer perguntas ao Dionísio, fiquem à vontade, pode mandar pelo nosso bate-papo que eu transfiro ao Dionísio. Dionísio, continuando na linha de estratégia, a estratégia tem alguma coisa a ver com a teoria dos jogos? Pode ter alguma semelhança? O que você diz dessa comparação, né? Muito. A teoria dos jogos, quando alguém... isso começou em Chicago, na verdade, na Universidade de Chicago. Então, imagine o seguinte, alguém vai jogar uma partida de dama, uma partida de xadrez. Então, eu começo de qualquer pedra, se eu não estabeleço antes como é que eu quero ganhar, então eu não traço antes uma estratégia, ou seja, não traço antes um caminho possível de que, se algumas coisas acontecerem, eu tenho plano A, plano B, plano C e tal para fazer. Então, a estratégia, ela é exatamente planos alternativos em que, se o outro fizer isso, eu tenho isso para fazer. Se não fizer isso, mas vier uma coisa inesperada, mas alguma coisa alterar do que eu tinha previsto, eu ainda tenho essa aqui. Então, eu posso ter essa capacidade de pegar partes dos planos e ir refazendo. Então, um economista muito famoso, que ganhou o primeiro prêmio Nobel em economia, Paul Samuelson, ele dizia o seguinte, às vezes isso funciona como uma máquina, uma massa makeshift. Ou seja, é uma máquina, uma massa que você faz o desenho que quiser, dependendo daquilo que você pretende fazer. Tem uma russa, por exemplo, que ela pega um vidro, e então, de acordo com o vidro, você só olha aquilo e você vai entendendo a história. Ela vai com o dedo assim, desenhando na areia e vai fazendo. Então, quando ela acaba o primeiro, ela começa a redesenhar outra coisa. Você vai tendo uma outra história na cabeça. Então, é mais ou menos isso, a estratégia com a teoria dos jogos. Então, o jogo está acontecendo, mas enquanto o jogo está acontecendo, eu tenho que elaborar maneiras de como é que as minhas ações dentro da empresa e aquelas que estão sendo percebidas pelo outro, pela mudança da caixa do produto, por exemplo, pela visibilidade na televisão, o que quer que seja, então o outro pode inferir o que é que eu estou fazendo e até quanto eu estou gastando. Entendeu? Sim, entendi. Então existe uma conexão perfeita nisso aí. Da estratégia ter a dinâmica como se fosse um jogo, né? Você tem que ir ajustando a todo momento, é isso? É exatamente isso. A teoria dos jogos o tempo inteiro está nesse jogo de estratégia, de uma e de outra. Aquele filme, Uma Mente Brilhante, mostra um pouco disso. Eu vi esse filme, Uma Mente Brilhante. O Ângelo mandou aqui uma pergunta. Ele diz assim, vou fazer um break aqui nas nossas perguntas para atender o Ângelo. Todo planejamento é dinâmico. Qual a viabilidade de se criar um departamento de inteligência financeira para manter a empresa dentro do escopo objetivado? Ou seja, você entendeu, né? Ele quer saber qual é a viabilidade de se montar uma área de inteligência financeira para que a empresa mantenha ali dentro das rédeas de... Eu diria que não é só inteligência financeira, entendeu? Porque tem muito mais coisas envolvidas. A inteligência financeira é uma parte dela. Ela tem que estar estrategicamente dissolvida em todas as outras. Então, se é esse o sentido, tudo bem. Mas o mercado tem que estar muito considerado. E certas variáveis, como, por exemplo, que são muito indicadoras, como, por exemplo, desemprego. Na medida em que aumenta o desemprego de qualquer produto, então, de alguma forma, vai reduzir a demanda por aqueles produtos ou serviços que ele faz. Quando há inflação, então, é um outro efeito, e assim por diante. Eu até escrevi um artigo certa vez em que mostrava o seguinte: na verdade, o governo não devia controlar tantos preços, ele só precisaria controlar alguma coisa como 6 ou 8 preços na economia toda, entendeu? Porque, repare, se ele controlar o preço do metal, ele controla tudo para frente que depende de metal. Se ele controlar ferro, por exemplo, né? Se ele controlar o câmbio,
a economia inteira. Se ele controla o cimento, tudo que vai depender de construção, entendeu? Se ele controla madeira, e assim, então, energia elétrica, então, certos produtos, vamos dizer assim, que estão no mercado, que são meio de que diluídos, o controle desses produtos, ou a manutenção, ou de um esforço do governo para manter isso estável, tem um resultado, um impacto na economia sempre de estabilidade, e que a atividade econômica toda se mantém. Entendeu? Isso é muito importante. Na verdade é isso, né? Quando você controla poucos itens, mas os estratégicos, você estabiliza isso, né? No Brasil e em muitos países, não só no Brasil, tentam se controlar muitas variáveis e aí você, obviamente, não consegue ter o resultado final. A gente, quando trabalha, por exemplo, né, em aporte de capital internacional, eu sempre falo para os meus parceiros e clientes que o foco tem que ser na primeira operação. Mas tem gente que pensa naquela e mais 10 para frente, né? E não adianta, né? Você tem que pensar, é como um filho. Você tem um filho de cada vez, pode ter um filho atrás do outro, mas é sempre um de cada vez, né? Então você tem que ter o foco naquele filho que está nascendo. Ele tem que nascer bem, depois que ele nascer bem, aí você pode dar foco no outro para nascer bem. Então, a gente costuma dizer que se você tem razão nisso que você colocou, não li esse seu artigo e depois gostaria que você, se tiver fácil, disponibilizasse, se você puder também. Mas eu concordo com você, se você controla os pontos estratégicos, a coisa é mais fácil de segurar no eixo. Aliás, de certa maneira, isso é até o papel do Banco Central, entendeu? O Banco Central tem um papel muito especial de controlar o desemprego, controlar a oferta de moeda, que vai acabar controlando a taxa de câmbio, entendeu? E essas duas, três coisas acabam controlando a inflação, ou seja, vai permitindo com que a economia inteira vá tendo um crescimento. Não é que um crescimento homogêneo, mas é um crescimento, porque alguns setores, como por exemplo, no caso aqui agora, se chove mais no setor agrícola, então é claro que a produção vai aumentar de que um setor elétrico. No entanto, se chove demais, piora, entendeu? Porque a água perde receita, né? As safras não dá para ser colhidas, entendeu? Sim, sim. Inclusive eu recebi uma notícia de um cliente nosso que é do norte, né? E diz que lá está chovendo acima da média, né? E está prejudicando bastante a safra. Está aí um exemplo, né, do que você acabou de dizer. Tem uma pergunta que inclusive é uma coisa que eu bato muito nessa tecla quando eu vejo projetos Greenfield ou Brownfield que são apresentados sem isso, né? Eu sempre falo, isso é muito importante, mas não sou economista. Você é economista, você vai explicar o quanto importante é uma análise de sensibilidade dentro de um projeto, né? E na verdade, como ela é feita e para que ela serve, visão do empresário, Dionísio. Isso é ótimo. Quando eu pego um projeto em que a pessoa que fez, às vezes é economista também, mas pode ser muito jovem, ainda não ter tido uma maturidade, sabe, uma vivência com o empresário, com outras situações. Então ele faz a projeção e acha que aquele resultado é impecável. Ou seja, nós em economia, a gente trata isso em tanto estatística quanto econometria, dizendo que é um modelo determinístico. Ele diz que aquele número e aquele número vai ser. Acabou, pronto. A outra coisa é quando você trabalha com um modelo estocástico. Ou seja, são modelos em que existe uma probabilidade daquilo acontecer. Então, se o preço for este, mas agora ele tem 60% de ser esse, mas tem 30% de ser esse. Então, na medida em que você tem uma distribuição estatística, e aí pode fazer modelos Monte Carlo, por exemplo, aí tem umas técnicas muito sofisticadas para trabalhar com isso, muitíssimo interessante, que só realmente quem estudou finanças, economia, econometria profundamente, aí vai poder usar isso aí. Porque mesmo quando você tem isso fácil, por exemplo, no Excel, você não sabe por que está fazendo, não entende o resultado. Então, a análise de sensibilidade, ela te acaba levando para ver quão sensível é a sua receita líquida, receita bruta, custos, o que quer que seja, com pequenas variações. Em economia, a gente trabalha muito com a situação de ser marginal.
por exemplo. Então, qual é o custo marginal? Qual é a receita marginal nesse sentido? Então, a marginal aí tem um sentido muito pequenininho, vamos dizer assim, centavos, ou de fração de centavos. A análise de sensibilidade é como se fosse uma coisa maior do que essa aí. E então, como ela é construída quando você vai dando variações. É como se você criasse uma reverberação dentro de um modelo para ver como é que aquilo se comporta. Então, eu previ uma taxa de câmbio de 5,50. Se ela for até 5,55, eu consigo pagar. Se for até 5,45, vai ser melhor ainda para mim, por exemplo. Mas, às vezes, não. Porque o que eu faço é exportar. Então, se ela sai para 5,40 ou R$5, eu não consigo pagar para ali. Então, é muito sensível a isso aí. A outra coisa que está ligado a isso aí são as elasticidades. Elasticidade de renda, elasticidade de taxa de câmbio, elasticidade, entendeu? Porque essas elasticidades, ela vai dizer quanto o produto é sensível a 1% de variação. Se subir 1% na manteiga, quanto é a queda na quantidade demandada? Entendeu? E no sal? Então, por exemplo, o sal é uma coisa inelástica. Por quê? Porque se o sal subir ou se o sal baixar, você continua comprando a mesma quantidade, que não tem jeito. Você não pode comprar 3/4 de um ovo, entendeu? Eu vou comprar 0,17 de um carro. Ou compra o carro ou não compra. Sim, entendeu? Entendi. Isso em programação, por exemplo, pesquisa operacional, a gente trata isso como programação inteira. Por exemplo, quantos carros eu posso produzir por hora? Eu cheguei a calcular isso para fora. Quantos carros seja calculado por hora? Então, dá 2,11 por minuto. Como 2,11? Isso não faz sentido. Ou é 2 ou é 3. Né? Então, mas não é assim. É que quando você vai para programa... Viu, Johnny? Só brincadeira. Dizem que um filho é pouco, mas 2 é demais, né? Isso aí é uma coisa que não dá para resolver, né? Entendeu? Mas continue, então, desculpa, te cortei. Então, nessa situação aí, a programação inteira, por exemplo, tá aí. A análise de sensibilidade vai ajudar muito isso. Porque quando você está vendendo os produtos, e esse produto é fracionado, em um saco de açúcar que eu fraciono ele em 60 sacos pequenos, depois em saquinhos, até chega aquele na mesa que eu uso apenas numa xícara, tem uma certa possibilidade de fracionamento, tá? Mas e coisas como assim, eu compro um computador, não, eu vou comprar 0,43 de um computador. Não pode, entendeu? Então, dá o resultado e o estudante, como não tem essa maturidade de entender o que ele está dizendo, aí ele disse, professor, agora eu vou poder comprar 0,48 de um computador, ou de um carro, de um pneu. Entendeu? Entendi. Bom, a análise de sensibilidade, ela, pelo que você deixou claro aí, né, ela é importante para que o empresário entenda mudanças de cenário em torno daquilo que ele pretende implantar, tanto para mais como para menos, né? Por isso, quando eu recebo alguns projetos que não tem isso, eu digo, como é que o cara fez o cálculo, né, Dionísio? E para ele só existe esse, não é nem cenário, né? Cenários, às vezes, a pessoa faz o pessimista, o regular e o otimista. Mas eu costumo dizer que, dependendo do projeto, dependendo do que você vai produzir, a análise de sensibilidade tem que ser até atrelando, tipo, juros e taxas, ou seja, ele tem que fazer vários cenários e não só 3, né? E o que você responde agora deixa claro, né, que isso aí é fundamental, até como uma rota de fuga dentro do projeto, né? Eu queria acrescentar uma coisa aí, o seguinte, primeiro existe toda uma lógica nova, 10 anos para cá, não, um pouquinho mais, de 20 anos para cá, chamado lógica fuzzy, que é a lógica difusa, que ela trabalha muito isso. Por exemplo, o computador trabalha sempre com coisas binárias, 0 ou 1, só. O computador não sabe outra coisa senão 0 ou 1. Por exemplo, quando eu consigo ver a imagem sua aqui, é porque existe vários pontos pequenininhos, um está aceso, o outro está apagado. E aí, tudo bem. Então, essa lógica binária, ela serve para uma série de coisas. Nasceu ou não nasceu? Estou em casa ou não estou? Né? Coisas assim. Sim. Mas a outra lógica é uma lógica completamente diferente e ela é infinita. Então, por exemplo, quando você vai dirigindo um carro, então você está a 60, tudo bem. Aí você vê o sinal fechou, então você vai diminuindo até 0. Quando o sinal abre, você parte de 0, vai até 60 de novo, ou 40.
entendeu? Então, nisso aí, cabe infinitas soluções. Então, esta lógica, ela permite fazer com que a análise de sensibilidade possa ser usada nesse sentido. Tá? Entendi. Agora, pode falar. Só para completar. Não, desculpa, pode continuar. Quando a gente faz projeções, então essa projeção de, por exemplo, otimista, super otimista, pessimista e tal, não é isso que é cenário, hein? Tá? Isso aí eu botei 10% ou 20% a mais ou menos. Isso não é cenário. A gente costuma chamar isso de cenário, mas isso seria subjugar muito a coisa. O cenário é você ler a realidade. Você vê, por exemplo, que mudou a política, e essa política aqui, por exemplo, a questão do Trump agora. Então, como os efeitos que isso aí tem no comércio internacional, a abertura de novos bancos, novas linhas de crédito, a possibilidade de fechar um aeroporto, passagens, por exemplo, um presidente que vai e abre essa possibilidade de migrantes ter mais ou menos acesso. Então, você faz uma leitura de como é que isso vai acontecer. Então, quais os efeitos por trás que vão acontecer? E número de famílias, a televisão, o efeito em muitas situações. Então, o cenário é essas implicações. E como é que isso vai ter resultados, por exemplo, em ciclos? Como é que isso gera ciclos? E no seu caso, por exemplo, você que faz muita estruturação de capital, se o empresário não tiver essa capacidade de notar em que ciclo ele está, ou o negócio dele está, ou o tamanho da empresa, ou a região, ele pode exatamente estar fazendo o oposto. Sim. Então, ele entra no curto prazo, porque ele não, a visão míope, ele não faz projeções de médio e longo prazo, portanto, ele não enxerga as coisas, ele fica achando que sempre que eu posso sair do banco A para o banco B, por causa de uma diferença de taxa de juros, ou porque aquele gerente me facilitou, ou porque eu tenho crédito ali, ou porque eu vendi aquele carro, ou porque eu paguei seguro, o que for. Ou seja, há uma certa ilusão entre as ofertas do banco, que precisa cumprir metas internas para ter o lucro dele, e aquela posição que ele precisa de uma taxa de juros. E então, aquele valor que entra, nem sempre ele consegue pagar, porque aquela taxa de juros é bastante alta, ou porque o nome está sujo. Então, se ele está sujo, como é que ele vai? E aí ele não consegue pagar, inadimplência, descoincidência de datas, aí então é um auê, ou seja, é um verdadeiro caos. Então, eu perguntaria, ele pode resolver isso? Claro. Por quê? Porque o mercado internacional, exatamente esse que você lida, é um mercado em que está muito mais aberto a longo prazo, é um mercado pensado nessa estratégia de longo prazo, é um mercado que a taxa de juros é muito mais baixa, muito mais tranquila em termos de pagamento, porque é pagamento, por exemplo, de 6 meses ou 1 ano. Ele tem um período longo de carência, e o que ele tem que pagar durante os próximos 5 anos, por exemplo, é apenas o juro. Ele consegue muito oxigênio, musculação para poder se capitalizar, diversificar a empresa, treinar pessoas, fazer melhor seleção dos produtos que não estão bem, ou o que for, incorporar a empresa, ou vender parte de ativos, entendeu? Então, ele tem muito tempo para se programar. E aí é que está o efeito. Mas se ele faz isso sozinho, apenas na intuição dele, e ele não se junta a pessoas que podem ajudá-lo, no caso do consultor que eu estou falando. Então, o consultor é exatamente uma pessoa que sabe das coisas. É uma pessoa muito atualizada, porque o que ele tem para vender é o conhecimento, é a informação. E aí o empresário, às vezes, coloca numa posição assim, você leu o jornal de hoje? Aí o cara diz, não. É claro, ele saiu mais cedo da reunião exatamente para não faltar o horário ali. Aí disse, pois mas a televisão estava falando isso. E aí ele fica com toda a pompa, como se ele soubesse daquela notícia fosse prevalecer sobre todas as outras coisas. Entendeu? Sim, entendi. Muito obrigado. E eu queria introduzir uma pergunta feita pelo Erlon. Ele disse até que podia fugir um pouco aqui do cenário, mas eu acredito que não, porque de qualquer maneira isso interfere no planejamento estratégico das empresas, né, Erlon? Ele perguntou qual sua visão, Dionísio, como economista e profissional, do cenário do país em relação ao crescimento do PIB e o câmbio. Ele colocou dólar, mas eu vou colocar o câmbio, né? É a mesma coisa. O que você vê pelas tuas análises esse ano aí, decorrer dele, né? É um exercício de futurologia. Sim. E aí eu posso no Brasil, bem futurologia.
E eu posso começar aí com uma frase de uma pessoa que eu admirava muito, que era Mário Henrique Simonsen. Ele dizia o seguinte: os economistas justificam no presente porque as suas previsões para o futuro fracassaram no passado. Ok. Dito isso, eu diria o seguinte: existe uma possibilidade maior esse ano, porque a pandemia está tentando, vamos dizer assim, está piorando, melhor, está desaparecendo, mas ela está tendo flutuações grandes ainda. E isso faz com que, ora eu posso produzir e ora eu posso não produzir. Então, um restaurante que fecha, ele é obrigado a fechar, o aluguel, o salário, tudo continua. E como é que ele faz? Entendeu? No entanto, um fazendeiro que, se houve lockdown ou não, o milho dele está crescendo. De noite e de dia. Entendeu? Então, são situações completamente diferentes. Na medida em que o PIB o brasileiro é composto de uma boa parte aí com o agronegócio, eu acho que o agronegócio esse ano deveria ser mais incentivado ainda, e a tecnologia. A tecnologia, porque ela vai ter efeito em produtividades e na produção, em vários setores, e no agronegócio existe possibilidade de se fazer uma produção ainda muito maior. Por exemplo, é possível, hoje existem técnicas para isso, e eu estou, de certa forma, ligado a isso para representar, se alguém se interessar, técnicas muito poderosas de fazer previsão de chuva naquela região, onde ele está. Então, 2 ou 3 dias depois, por exemplo. Poxa, mas só 2 ou 3 dias? Sim, nos Estados Unidos ele consegue fazer previsão de 14 dias. Aqui só consegue menos porque nós temos menos radares, nós temos menos satélites sobre aqui. Tá. Mas eu conseguindo fazer uma previsão melhor, e eu estava previsto, por exemplo, a fazer a colheita, e imagine uma colheita de algodão, e vai deixando aqueles rolos ao longo do tempo. E se chove, entra água ali, como é que ele vai conseguir fazer isso? Entendeu? Entendi. Outra coisa é o seguinte, é que esse modelo, ele pode pegar numa determinada terra e ele identificar, lá do satélite, identificar aonde é que precisa mais de potássio, de nitrogênio e de outras coisas, aqui NPK, né, que costuma chamar, e outras substâncias que a terra precisa, e aí ele te faz a medida correta de cada parte da fazenda, e desenha isso. E ao desenhar, você vai fazer um fertilizante especial para colocar ali. E não comprar um fertilizante que é universal para todo mundo. Como a gente chama isso de microclima, né? Microclima, né? Um estudo de microclima. Dentro do microclima ainda. Entendi. Entendeu? Bom, então a sua visão sobre o cenário do PIB e o cenário do câmbio é que o PIB, aliás, o PIB do agronegócio, falando especificamente como você deu uma ênfase nele, né? O PIB do agronegócio, ele avançou muito bem o ano passado, e pela aferição, né? A nossa safra foi recorde, uma safra de mais de 250 milhões de toneladas de grãos, né? E com certeza esse ano nós vamos repetir isso, ou seja, o PIB do agronegócio será ou igual ou maior, e a safra acredito que seja ou igual ou maior do que a que nós tivemos. Mas você vê que o PIB do Brasil, que o ano passado foi de retração, né? A gente retraiu aí. Você acredita que esse ano a gente cresce ou retrai? Eu acho que cresce, mas precisaria muito também de que as pessoas dessem as mãos, entendeu? E no Brasil nós não temos essa cultura de, vamos dizer assim, de fazer com que haja um esforço da sociedade civil com o governo. É como se o governo fosse uma outra entidade e o governo fosse contra a população, que estivesse aí para empatar e não para ajudar. O governo apenas coloca ordem e às vezes quem não tem o que fazer bota mais ordem do que, né, fica criando leis que não funcionam. Mas se a gente tivesse fosse mais ameno nessa situação, ou seja, fosse mais cordial, mais friend,
né? Mais amigo um do outro, mais cooperativo. Então, com isso, existiriam formas melhores de ser produzida. E um poderia usar o espaço do outro, usar uma máquina do outro, e fazer OEM, produção em OEM. Sim. Olha, já que sua máquina não está fazendo isso hoje, você podia produzir isso para mim? Pode, e não custa nada, ou eu te pago apenas a energia, ou pouco da máquina, ou eu te boto o óleo da sua máquina, o que for. Então, com isso, ele não precisou comprar a máquina, mas ele consegue vender um produto. Então, há uma cooperação, e precisa existir isso no setor industrial, setor produtivo, toda atividade econômica. É como quem tem uma fazenda no agronegócio e não quer plantar e arrenda para o outro plantar, né? Então, mais ou menos nessa filosofia aí. Né? Pois é, em relação da renda, né? Eu vivo para ter renda. Mas acontece que a acumulação da renda gera riqueza. Se você pega a riqueza e destrói ela gera um fluxo, que é exatamente cada uma das rendas. Quando você junta esses fluxos, você tem uma riqueza. Entendeu? É a diferença aí entre estoque e fluxo. Mas, desculpa. Bom, a gente sabe que você tem uma paixão grande por pesquisa operacional. Como essa técnica pode otimizar a produção, tá bom? E como que essa pesquisa operacional ela pode, deixa eu colocar a pergunta de uma maneira assim, como que ela pode ser explicada, essa pesquisa operacional? Ok. Uma pesquisa que vai se fazer de um texto, uma pesquisa qualquer área de ciências sociais, então você faz um questionário e pergunta às pessoas, a partir daquele questionário, esse resultado pode ser uma coisa numérica. Então você tem ali um resultado numérico, a idade das pessoas, por exemplo, qual é o seu peso, quanto tem de busto, quanto tem disso, daquilo outro. Então, o tamanho do seu pé, por exemplo. Então você consegue determinados números. A pesquisa operacional, ela funciona o seguinte, esta pesquisa é como se fosse dentro dela. Ela é imersa dentro dela. E ao ser dentro dela, significa um conjunto de técnicas matemáticas e estatísticas, ou seja, técnicas que são exatas e não exatas, são aproximadas, que existe algum tipo de probabilidade associada a ela. E com isso ela trabalha sempre no nível multidimensional. Então, por exemplo, se uma empresa só produz um produto, você não tem como, vamos dizer assim, só produz um produto, só tem um insumo, você não tem como usar a pesquisa operacional. Se tiver 2 insumos, você já pode. Entendeu? Aí você imagina, por exemplo, uma rede de supermercados. Você imagina um banco que tem vários produtos. Você imagina uma rede de um açougue que tem vários produtos. Ou seja, tudo que for multidimensional, então a pesquisa operacional pode te ajudar. Então ela pode te ajudar porque vai te dizer aonde que o produto está dando lucro, quanto está dando de lucro, quanto deveria ser comprado, produzido, daquilo outro, e quanto não deveria ser produzido. Então, por exemplo, se você tem um determinado tecido, por exemplo, então há determinados tecidos que vendem mais e vendem menos, e aí o sujeito não sabe, simplesmente, esse mês vendeu, eu vou fabricar mais. Não é assim, entendeu? Mas se ele tiver outras coisas envolvidas aí, por exemplo, as tintas, o tamanho da máquina que está usando, que a máquina consome muita energia ou pouca energia, ou rasga muito pano, ou o pano se deteriora muito fácil, ou cola, ou sei lá, entendeu? Então, ele tem como usar do ponto de vista multidimensional, é isso aí. E, por sinal, tem até alguns exemplos clássicos. Por exemplo, quando você vai casar, então, são um exemplo do casamento, da máquina fotográfica e de um carro. Esses são um exemplo clássico em pesquisa operacional, para que possa julgar a questão de atributos, entendeu? Sim. Então, por exemplo, não vamos entrar em detalhes aí, mas vamos pegar um carro mesmo, acho que vai ser mais fácil aqui nesse ambiente. Então, eu quero um carro que seja barato, um carro que seja fácil de estacionar, que seja elétrico, que gaste... que seja bem confortável a cadeira, que tenha aquele airbag e tal. Eu coloco aqui as condições que eu quero, ok? Todas elas, tá. Aí depois agora eu coloco um peso para cada uma dessas condições. Por exemplo, se ele tiver um cinto de segurança, isso para mim vale 0,8. Se ele tiver um pedal estreito, aí é 0,2, sei lá. E aí eu vou botando números em torno disso. Tudo bem. Então agora eu tenho não só os critérios, mas eu tenho um peso dos critérios. Isso é muitíssimo importante para ajudar nessa composição.
Aí agora eu pego esse conjunto e saio no mercado. E agora eu vou ver o carro 1, o carro 2, o carro 3, e vou ver quais deles bate com aquele. Mas acontece que quando eu chego lá, aí eu disse, puxa, eu não tinha pensado nisso. E essa cadeira aqui é muito mais confortável do que o que eu tinha pensado. Mas o peso que eu dei é pequenininho. Então a cadeira influi, mas não influi tanto. Entendeu? Agora tem um carro que é super econômico, mas a marcha dele ele não é automático. Mas como eu tenho dificuldade da marcha, aí eu precisava de um carro que fosse automático. Ou seja, qual é o que eu quero, aquilo que eu encontro no mercado e qual é o peso de cada um. Entendeu? A partir daí, a pessoa compra muito boa explicação. Não, muito boa explicação. Até porque muita gente começa a construir negócio e não observa o que é mais importante para ela, né? Eu tenho um filho que ele é da área de marketing digital e ele tem um negócio muito promissor e vai muito bem. E ele perguntou para mim assim, pô pai, eu estava pensando em abrir um negócio assim, uma academia, abrir isso, abrir aquilo. Eu falei, então, mas qual é o teu objetivo? É ganhar dinheiro ou é ter uma estrutura, funcionário, ou ter, né, qual é o teu objetivo em abrir? Eu falei, não, é ganhar dinheiro. Mas tu já ganha dinheiro, o que você vai abrir aí fisicamente não vai te dar mais dinheiro do que você faz, só que você vai ganhar de presente, processo trabalhista, nanana. Falei, tem certeza que você quer abrir? Não, vou continuar do jeito que eu estou. Então, é mais ou menos como você falou de escolher. Eu vou até fazer um break, né, aqui nesse comentário, porque assim, muitas vezes quando a gente fala, Dionísio, você é bom falar sobre isso, que você conhece muito bem o sistema financeiro brasileiro e você também é formado nos Estados Unidos, né, você tem formação lá e também conhece o sistema financeiro americano e outros, né? Eu sempre digo para as pessoas no Brasil, o que você precisa nesse momento? É taxa ou volume de capital? Você não tem capital. Você está preocupado com a taxa ou com o volume? Não, com o volume. Primeiro você precisa ter dinheiro, né? E você não tem crédito, então você precisa de dinheiro. Então, foca no volume. Onde você consegue volume? É numa operação internacional? Ótimo. Então, pega. Depois que você tiver o seu dinheiro, ou pelo menos o volume que você não teria aqui, aí você faz uma operação para ter a taxa que você sonhou. Então, na verdade, essa pesquisa operacional, ela se explicando, eu me lembro muito do dia a dia desse trabalho. Né? Exatamente. Porque ali você colocou peso ponderado para cada item. Sim. E quando você fala, pô, isso aqui é maravilhoso, mas o peso dele é baixo, então eu não vou nem julgar por ele. Se a pessoa não tem essa visão, ela se perde e acaba, muitas vezes, né, investindo, comprando, produzindo ou fazendo alguma coisa que ele não planejou direito. O resultado, obviamente, não será o mesmo, né? Será péssimo, falar o português claro, né? Quer falar alguma coisa? Que tem aqui a última pergunta, que é uma pergunta que a gente tem muito carinho assim no fim de toda live, né? E como você transferiu um conhecimento muito grande, muito interessante a todos que estão aqui observando, nós queremos te perguntar, agora é nós, né? Queremos te perguntar quais suas recomendações para os nossos empresários nesse momento que desejam crescer e implantar novos projetos, que apesar da pandemia, muita gente está criando novas coisas. Tem amigos até abrindo bar, outros abrindo academia, outros abrindo exportadora. Então, o Brasil continua criando novos negócios a cada dia. Mas quais suas recomendações para ele, Dionísio, para eles? Eu diria que é o seguinte, procurar aquilo que você gosta. Isso é parecido com uma tese. Quando vai escrever ou decide escrever uma tese, você tem que encontrar um tema, né, no caso da tese, que gosta. Se você não gosta, você não consegue escrever. Não tem jeito. Vai passar 1 ano, 2 anos e o produto fica imprestável. Então tem que ter paixão pelo negócio. Você tem que entender. É bom você ter uma aproximação de entendimento disso aí, mas tem que gostar. Senão você não fica até 2 horas da manhã pensando e projetando aquilo lá. Então, gostar daquilo que vai fazer, o startup. Depois, você tem que pensar o seguinte, consultar-se com pessoas que sabem muito mais que você e pagar por isso. Entendeu?
Então, é uma nutricionista, então vamos pagar essa nutricionista porque ela me deu uma boa receita. Se é um economista, uma pessoa da área financeira, ele vai lhe dar o caminho para algumas coisas. Então, é preciso ter isso. E fazer algumas coisas, como, por exemplo, ter o controle. O controle é exatamente a engenharia. Esse controle financeiro ou econômico, exatamente. Ter, por exemplo, um dashboard que você vai fazendo isso, vai vendo como as coisas estão acontecendo. Tem uma outra coisa que não é comum no Brasil, é os seguros. Então, ele não faz seguro de quase nada, ou sempre acha seguro caro. E por que ele acha seguro caro? É porque ele não faz nenhuma análise de risco. Então, ele consequentemente, está imerso em risco, na incerteza, e sem ter como sair disso aí. E eu diria o seguinte, se o nome está sujo, se ele tem dívida, se ele tem problemas, ele procurar alguém que possa realmente, ou capital, que possa aportar capital nele. E hoje existem essas possibilidades, como a sua, entendeu? De trazer capital em grandes volumes para um sujeito que tem um nome sujo, mas simplesmente porque ele acredita nessa nova perspectiva de ter uma conta no exterior, de ter essa abertura ou esse canal que possa trazer recurso para ele. Então, na medida que ele consegue fazer isso, é como se ele abrisse a mente para essas possibilidades. E eu acho que o trabalho que você faz é exatamente um trabalho de trazer isso para as pessoas. As pessoas que estão negociando aí ficam simplesmente preocupadas com um processo, com a lei do IBAMA, com a lei do INEMA, a lei do não sei da onde, sabe, restringindo sempre as coisas. Ele não pensa a coisa maior. Na medida que você pensa essa coisa maior e você tem controles estatísticos, você tem Seis Sigma, por exemplo, em sua empresa, certifica-se essa empresa, essas leis todas desaparecem. Não é que elas não vão ser cumpridas, é que elas já estão cumpridas por causa dessas regras. E você produz um produto em que não tem erro. A Toyota fez isso e colocou o Just in Time e depois o Seis Sigma. Então, o que aconteceu? No primeiro ano, ela teve uma economia de 4 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Economia. Então, aí ela não precisou mais de concessionária, ela não precisou mais de carro. Chega um carro e, eventualmente, se esse carro dá defeito, está vendo no pátio aqui? Pega aquele ali, ó. Pode escolher um, a chave está aqui. Pronto, não custa nada. Então, é melhor pegar esse carro, destruir, do que consertar. E, então, isso acontece quando você tem, na distribuição estatística, é como se você produzisse 1.000 carros e garantisse apenas 68% dessa produção. Isso numa distribuição normal. Não sei se todo mundo vai pegar isso, mas essa é a ideia. Então, por exemplo, você garante, cada 1.000 produzido, você garante 680 sem problema, em média. Então, vão ter 320, né, com problema. Mas se você garante 90%, isso vale para medicina, para vacina, para todas as coisas. Sim, se você tem 90%, então você tem um outro número. Se você tem 95%, 99%, 99,9, 99,999, 999. Pronto, aí você chegou a 6 sigma. Então, 6 sigma é uma situação de que você produz 1 milhão de unidades e você encontra, no máximo, 34 unidades com problema. Em 1 milhão de itens produzidos, iguais, né? Tá. Sim. Aí, repare que isso não pode ainda ser usado na aviação. Porque um avião não pode falhar. Entendeu? Então, aí, em aviação, é produzido 8 sigmas. Ou seja, eu tenho 4 sigmas para a direita e 4 sigmas para a esquerda. Aí, só um outro dia, a gente podia falar sobre isso. Sim. Mas isso significa que cada 1 milhão de horas de voo, ele deve ter aproximadamente 4 ou 5 horas com problema. Mas 1 milhão de horas. Entendeu? Entendi. Eu te agradeço aí o comentário que você fez sobre o trabalho que a gente desenvolve. Realmente, tudo isso que a gente produz aqui, meus amigos que estão nos assistindo, aí o Zores acabou de mandar um abraço para nós aí.
para que isso deixe conteúdo, né, para que outros empresários como nós possam acessar isso. Esse vídeo vai estar no nosso canal do YouTube, né? Inteligência Comercial ACI, economista Dionísio, muito boa também, muito boa, e que os empresários possam ter um local para poder consultar e ouvir coisas práticas, né? Porque como empresário eu sou uma pessoa prática e gosto de que a pessoa fale o que é possível e o que não é, né? No Brasil se usa muito o achismo, né? Eu acho, e é uma palavra que a gente tem que eliminar do nosso vocabulário, né? Ou eu acredito ou eu não acredito, né? Ou vai dar certo ou não vai dar certo. Então, por mais que você erre na sua visão, mas eu agradeço muito, Dionísio, ao seu tempo, às suas explicações. Agradeço a todos que estão assistindo, aos que fizeram pergunta, e eu me despeço aqui para o Dionísio fazer suas considerações finais, dizendo que nós temos que acreditar no Brasil, temos que nos ajudar e que temos que saber fazer as escolhas bem feitas, né? As escolhas certas e bem feitas, e temos que nos planejar, porque não existe vida melhor sem planejamento, né? A pessoa precisa se planejar, e se for preciso buscar bons profissionais, temos que buscar, como disse o Dionísio, né? E se aqui não há solução, a solução existe então em outro lugar. Foi partindo desse ponto que nós desenvolvemos o trabalho e que é apoiado pelo Advisor, ou seja, se você não tem solução aqui no Brasil, nós te damos a solução então em outro lugar. Então não desistam, sempre existem pessoas como Dionísio para lhe ajudar, como eu e como muitos que estão nos ouvindo, que podem ajudar os empresários a dar um upgrade no seu negócio. Dionísio, suas considerações finais, por favor. Luciano, muito obrigado pela participação. E se você não se importa, eu gostaria de deixar meu telefone, eventualmente alguém podia... Pode? Sim, à vontade, à vontade. À vontade. Tá bom. 719-8874-4570. E fico muito contente de ter tido essa oportunidade de apresentar, e até uma sugestão, por que não um encontro, vamos dizer assim, proporcionado pela IC, né, uma inteligência comercial, onde você tivesse um corpo de pessoas que pudesse falar sobre coisas, por exemplo, coisas específicas, sobre o futuro, sobre o Greenfield, sobre o Brownfield, entendeu? Eu acho que seria uma coisa bem interessante. Nome sujo na praça, as empresas de RJ, entendeu? Pessoas que pudessem esclarecer isso para o mundo empresarial. Eu acho que seria muito interessante. E a sua empresa podia liderar isso aí. Sugestão, viu? Não, sim, eu aceito sua sugestão. Acredito que fazer um painel com outros painelistas e cada um sobre um tema específico é bem produtivo. Eu vou anotar isso aqui para não esquecer. Ok? Bom, muito obrigado, Dionísio. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus, se protejam. Amém. E no mais tardar aí, até o início da semana que vem, hoje é quinta, né? Esse vídeo estará no YouTube e eu comunico a todos. Muito obrigado, Dionísio. Uma boa noite para você e para todos nós. Tudo de bom. Obrigado a todos.